Olá, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Mário e é uma alegria recebê-los aqui em mais uma Palavra Viva, um espaço onde a mensagem de Cristo ganha vida e nos inspira a caminhar com fé e amor. Abra o seu coração, pois Deus tem algo precioso para revelar a você neste momento. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Hoje, o título da nossa mensagem é Salvos para quê? Você já parou para pensar para que fomos salvos? Muitos buscam Deus para resolver problemas, curar feridas, abrir portas ou mudar circunstâncias. Mas a salvação é algo muito mais profundo. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos uma história que começa com sede física, mas termina com sede espiritual. Jesus não apenas oferece água viva, ele revela o propósito da existência humana, adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja comigo o texto bíblico que nós encontramos no capítulo 4, do verso 18 ao verso 26. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher samaritana representa todos nós, pessoas sedentas, tentando saciar a alma em postos errados, relacionamentos, religião, sucesso ou boas obras. Mas ali, à beira de um poço comum, ela encontra algo extraordinário, o próprio Cristo, que veio para nos salvar do pecado e nos conduzir de volta ao coração de Deus. O que Jesus revela àquela mulher não é uma nova religião, é um novo relacionamento. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Por que fomos salvos? Qual é o propósito da salvação? Abra o seu coração, porque talvez, como aquela mulher, o Senhor esteja prestes a mudar completamente o sentido da sua história. O ateu Karl Marx estava certo ao dizer que a religião é o ópio do povo. O ópio é um potente narcótico que anestesia a dor e impede que a gente perceba que existe um problema entre nós. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço passou por alguns estágios e ela vinha respondendo bem, até ele levantar a questão da sua vida devassa. Quando colocados diante do nosso pecado, imediatamente apelamos para o ópio da religião na tentativa de anestesiar a nossa consciência. Ela declara: Senhor, vejo que és profeta, numa tentativa de ganhar a simpatia daquele que tudo vê. Ela logo se esquece de seu interesse pela água viva e se coloca na defensiva, muda de assunto e passa a falar de religião para desviar o foco dos seus pecados. É como se dissesse: eu tenho uma religião, porque os nossos pais adoraram neste monte. Defender-se é uma característica humana. Adão alegou que a culpa de sua desobediência era da mulher que Deus tinha lhe dado. Eva culpou a serpente. Desde então, quando não estamos culpando alguém por nosso pecado, estamos tentando escondê-lo com uma precária veste feita com as folhas das boas obras do esforço próprio, como fizeram Adão e Eva.
Mas Deus precisou matar um animal inocente para com a sua pele fazer uma roupa que cobrisse de forma adequada Adão e Eva. Tentamos fazer o mesmo com a religião. E entenda por religião qualquer boa ação ou atividade mística que fazemos na tentativa de sermos aceitos por Deus. O religioso gosta de falar de suas boas ações para se justificar e aplacar a aversão que Deus tem ao pecado. Ele não percebe que isso só pode ser resolvido com o sangue de uma vítima inocente, Jesus, que veio como propiciação por nossos pecados. Propiciatório era o nome da tampa de ouro que cobria a arca da aliança do Antigo Testamento. O sacerdote de então precisava sacrificar um animal inocente e entrar no santo lugar, o aposento mais interior do templo, levando uma bacia com o sangue do animal sacrificado. Uma vez lá dentro, ele borrifava o sangue sobre aquela tampa ou propiciatório. E dentro da arca havia as tábuas de pedra da lei dadas a Moisés, a mesma lei que nos condena, pois diz que não fazemos aquilo que somos incapazes de evitar, como a cobiça, que é pecar por pensamento. O fato de existir uma tampa de ouro coberta do sangue de uma vítima inocente, vedando a arca onde estava essa lei, mostra que Deus podia ser propício para com o pecador. Pois agora, o sangue de Jesus está colocado entre Deus e as nossas culpas. E é só com base nesse sangue que você pode ser salvo de seus pecados e do juízo divino. Religião nenhuma pode fazer isso. Na sequência do diálogo, Jesus vai mostrar à mulher samaritana para que uma alma é salva. Há basicamente 3 maneiras de se encarar a salvação. Veja comigo: do homem para o homem, de Deus para o homem e de Deus para Deus. A primeira envolve acreditar que somos salvos por nossos méritos e esforços e para o nosso benefício. Começa no homem e termina no homem. Deus, ele serve apenas para dar sorte ou para não dar azar, se for devidamente agradado. A segunda é quando você realmente crê em Jesus, mas visando a sua felicidade. Você crê que a salvação vem de Deus pela fé somente, mas que Deus existe para fazer você feliz, lhe dar uma vida próspera e sem doenças. Tudo começa em Deus, mas termina no homem. Deus é visto como o seu servo e tem por obrigação de agradá-lo. Agora, a terceira abordagem é a correta. A salvação vem exclusivamente de Deus, porém não é para nós mesmos que somos salvos, mas para sermos adoradores. É claro que nós somos beneficiados em tudo isso, mas o objetivo é Deus e seu Filho Jesus, em quem todas as coisas irão convergir no final. Portanto, para a pergunta, para que somos salvos? A resposta é, para adorarmos a Deus. Os samaritanos adoravam a quem não conheciam, no lugar errado e da maneira errada. Jesus diz que os judeus adoravam quem conheciam e que a salvação vem dos judeus. Entenda, meus irmãos, que a salvação não são os judeus, mas foi de uma mulher judia que veio Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E ele diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até aquele momento, adorar em verdade significava adorar no templo de Jerusalém e da forma como Deus ordenara, e não no Monte Gerizim como faziam os samaritanos. Mas apesar de adorarem em verdade, os judeus, eles não adoravam em espírito. A sua adoração era da boca para fora, e o coração deles estava longe de Deus, tanto que eles rejeitaram o Messias. Hoje, todo salvo pela fé em Jesus tem o Espírito Santo e pode adorar a Deus em espírito e em qualquer momento, em qualquer lugar, sem intermediários. Porém, no que diz respeito à adoração comunitária, adorar em verdade é adorar onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, reconhecendo o seu senhorio e da maneira encontrada nas Escrituras. Meus queridos irmãos, a salvação não é um fim em si mesma, é o recomeço de uma adoração verdadeira. Deus não nos salvou apenas para nos tirar do inferno,
mas para nos trazer de volta à comunhão com Ele. Fomos salvos para conhecer, amar e adorar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração não é um evento, é um estilo de vida. É o Espírito Santo dentro de nós, nos levando a viver cada dia para a glória do Filho. Então, se hoje você foi alcançado pela graça, lembre-se, você não foi salvo para viver para si mesmo. Você foi salvo para exaltar o nome de Jesus. E quando a nossa vida se torna adoração, o céu se alegra e o propósito da salvação se cumpre em nós. Que o Senhor renove em nós hoje essa consciência. Fomos salvos por Jesus, em Jesus e para Jesus, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais um Palavra Viva e o nosso coração se enche de gratidão a Deus por esse tempo juntos. Que a palavra que foi compartilhada hoje produza frutos duradouros na sua vida e fortaleça a sua fé. Continue acompanhando os nossos programas e sendo edificados pela mensagem do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família.